E aí, eu sou a Maia e hoje eu tô aqui pra gente bater um pequeno papo a respeito do que é espiritualidade. Então, se você caiu nesse vídeo porque de alguma maneira você tá buscando sobre esse assunto, tá sentindo o famoso chamado da espiritualidade, bora conversar que eu tenho certeza que esse vídeo é para você. Bom, para início, né, pra gente começar um pouquinho dessa conversa, vamos falar em resumo, né, o que é espiritualidade na realidade, né? Porque muitas pessoas confundem espiritualidade com espiritismo e são coisas completamente diferentes, né? Um é o outro, mas o outro não é exatamente o outro. Como assim? Bora falar um pouquinho. Bom, espiritualidade, o que no sentido é? É quando você crê que existe algo além do físico, né? Que nós não somos apenas um corpo físico, né? Nós não somos apenas seres humanos vivendo aqui, né? O que existe além disso? Existe algo além disso? Sim, né? Para você que crê em espiritualidade, existe o mundo físico, né? O corpo físico e o espírito, né? Que existe o mundo espiritual por trás disso. Além dessa questão do mundo físico, né? E do mundo material, né? Na realidade, e do mundo espiritual, as pessoas espiritualizadas, né, pessoas espiritualistas, creem que existe algo além de nós, uma força maior, né, que rege tudo isso. Seja o universo, seja Deus, o cosmos, pai e mãe, né? Então, assim, porque muitas pessoas têm uma deidade, né, como pai e mãe do cosmos, tá? Se você não conhece, depois dá uma pesquisadinha sobre isso também, ou a gente pode trazer um novo vídeo para poder se aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas, em resumo, crer numa inteligência maior que nós, né? É uma força que rege tudo isso, tá? Mundo físico, mundo material, mundo espiritual, enfim. Então, no sentido de entender e compreender já o que é a espiritualidade, muitas pessoas confundem com essa questão da religião, né? Espiritualidade não é uma religião, tá? Entenda como uma filosofia de vida, né? Entenda dessa maneira, tá? Mas não é uma religião. Por quê? Qual que é a diferença? Bom, quando você tem uma religião, seja espiritismo, né, como as pessoas geralmente confundem, catolicismo, né, quando você é católico, quando você é umbandista, geralmente as religiões, elas são muito limitadas, vamos dizer assim, elas são limitadas, né? Então é um conhecimento limitado. Você, por exemplo, o católico, né? Ele crê que existe um Deus e ele crê em santos, mas o que existe além daquilo? É basicamente aquilo, né? Então, assim, a espiritualidade, ela é abrangente, né? A pessoa que se conecta com essa vertente, né, que se sente de fato um espiritualista, você crê além do básico, sabe? Você não precisa ter um pensamento limitado, né? Ela não te limita. A espiritualidade, muito pelo contrário, ela te liberta. É muito importante a gente sempre pensar nesse sentido quando a gente fala um pouco sobre religiões, né? Não é interessante que limite o seu pensamento, você precisa buscar um conhecimento maior e não tem nada de errado em você gostar, por exemplo, mas eu sou uma pessoa espiritualista, eu creio no universo, eu creio que existe um mundo espiritual além do mundo físico, mas eu também creio em Jesus Cristo. Eu também gosto, por exemplo, de Ganesha, né? Deuses hinduístas. Também gosto muito da filosofia budista. Qual é o problema? Não tem problema nenhum, né? Quando você se considera uma pessoa espiritualizada, né? Um espiritualista, mais precisamente, você tem uma liberdade de vertentes que você pode acreditar e não tem nada de errado com isso, né? Então, volto a dizer e reforço, espiritualidade é algo que não te limita, né? Ela não é uma religião. Então, a partir do momento que a pessoa já se identifica como um ser espiritual, já acredita que existe uma força, uma inteligência superior que rege tudo isso, né? Que acredita no mundo espiritual em si, você já deu o primeiro passo para o seu famoso despertar, né? Você já deu o seu primeiro passo para se libertar. E geralmente as histórias, né, a respeito dos despertares, como que elas começam? Diante de um momento de dificuldade, né? Porque são nos momentos de dificuldade que a gente para e pensa um pouquinho.
qual que é o propósito da minha vida, sabe? Quando você passa por alguma situação e você se encontra naquele momento sem rumo na sua vida, parece que nada mais faz sentido, parece que você, sabe, você tá triste. Você às vezes não tá feliz com a sua vida, com o seu trabalho, na sua família, na sua casa, não está feliz com nada daquilo que antes parecia ser normal. E esse é o grande chamado, né? Para você literalmente despertar, tá? Para você se libertar. E nesse momento de dificuldade é onde a gente busca a espiritualidade. E aí a gente entra nessa questão do propósito, né? O que é o propósito? Gente, é muito importante a gente falar que propósito é diferente, né, de objetivos comuns que a gente tenha na nossa vida. Propósito não é trabalho, propósito não é carreira. Eles podem sim estar entrelaçados, né? Então, sim, o seu propósito de vida pode estar relacionado com o seu trabalho, como por exemplo, como propósito do meu ser, o que eu busco é o meu autoconhecimento, o meu autodesenvolvimento e como propósito de vida eu gostaria muito de ajudar pessoas idosas, né? Então aquela pessoa às vezes se encontra numa profissão que condiz com o propósito de vida dela, como por exemplo um cuidador de idosos, né? Ou uma cuidadora de idosos, uma pessoa que escolhe, por exemplo, por enfermagem, né? Então assim, geralmente nesse sentido pode sim estar entrelaçado, mas entenda que propósito é diferente dessas questões mundanas, né? Dessas questões mais assim terrenas que a gente tem muito de eu quero ter uma carreira na advocacia e eu quero ter uma casa e um carro. Gente, isso não é propósito de vida, tá? Isso pode ser sim objetivos que você tem. E é por isso, exatamente por isso, que às vezes as pessoas se encontram querendo buscar a espiritualidade em momentos de dificuldade. Muitas dessas pessoas já conquistaram objetivos pessoais de vida, né? Então, às vezes já fez alguma faculdade ou já se encontra em alguma carreira que pensava que queria, né? Já tem às vezes o seu casamento, tem a sua família, enfim. E parece que falta alguma coisa, sabe? Parece que a pessoa achava que queria tudo aquilo ali e se encontra em um momento às vezes de puro vazio, sabe? De nada mais faz sentido. E é exatamente isso, né? A busca pelo propósito é o que está faltando. Né? Então esse é o famoso despertar que a gente já comentou e agora focando um pouco mais nesse sentido do propósito, né? Então entenda essa diferença, tá? Propósito não é trabalho, não são objetivos mundanos que a gente tem aqui. Mas Maia, então isso significa que uma vez que você tem o seu despertar, que você encontra o seu propósito, o sentido da sua vida, você tem que abandonar tudo e desistir da sua vida? Não, não tem nada a ver com isso. Você segue a sua vida da mesma forma. A diferença qual que é? É nada, mas ao mesmo tempo é tudo. A sua vida não precisa mudar para você ir em busca do seu propósito, sabe? Às vezes sim, né? Às vezes a gente dá uma escorregada para fora do nosso caminho e a vida te puxa de volta, sabe? Apertando um pouco ali, te pressionando para você voltar para o seu caminho. Aí sim, às vezes a pessoa pode, né, não se identificar mais. Nossa, esse trabalho eu fiz por puro dinheiro. Isso acontece muito, gente, muito, né? Quem nunca conheceu uma pessoa assim? Se você não conheceu, para refletir se às vezes você não é essa pessoa. Mas quem nunca viu isso, né, acontecer? A pessoa falar assim, nossa, mas eu fiz tal faculdade ou então eu fui em busca de tal trabalho apenas pensando no dinheiro, né? E hoje eu me encontro uma pessoa extremamente infeliz, né? Então, sim, nesse sentido, às vezes a pessoa pode acabar mudando de rumo na vida dela, né, nessas questões pessoais, mas não necessariamente significa que você precisa mudar tudo isso, né? Então, é aquilo que eu falei, muda tudo, mas ao mesmo tempo não muda nada, né? O que é que vai mudar? Gente, tudo. Uma pessoa com propósito, sabe? Uma pessoa que desperta para a vida, que abre os olhos, que consegue enxergar tudo aquilo que está ao redor dela, né? Que às vezes essa pessoa pode se encontrar sozinha, pode achar que está sozinha, mas não, né? A gente nunca está sozinho, né? Uma pessoa espiritualista compreende isso. Gente, o pequeno Ozzy quer participar do vídeo. Eu quero participar do vídeo, mamãe.
quietinha aí. Então, continuando, né, gente? A conclusão disso tudo. Como que a gente chega numa conclusão? Busque o seu propósito de vida, sabe? Busque o seu autoconhecimento. Pensa um pouquinho, né? Se você chegou até o vídeo de alguma forma porque estava pensando muito sobre esse assunto, né? Se você conseguiu receber a mensagem, então pega isso pra você, sabe? Pega essa, como se fosse essa tarefinha. Reflete um pouquinho, sabe? Sobre as questões na sua vida, que rumo você está tomando, né? Quais são as escolhas que você está fazendo? Quais são as coisas que realmente importam para você, né? E olhar para dentro, se despertar, se conhecer, né? Saber exatamente aquilo que você quer, aquilo que te traz conforto para o nosso coração, né? E aquilo que faz o bem ao próximo, que tem toda essa questão, sabe? Então, assim, refletir um pouco sobre isso é muito importante, porque com certeza eu te garanto que a conclusão que você vai chegar só vai fazer bem para você. Por mais que às vezes, se você estiver lá naquele momento que eu comentei, que geralmente as pessoas começam a buscar a espiritualidade porque estão passando por um momento de dificuldade, saiba que vai dar tudo certo. É o que eu sempre falo, né? Um dia eu posso vir contar, inclusive, né, como que foi a história do meu despertar, mas, gente, nunca é fácil, sabe? Você sair da sua zona de conforto, você quebrar paradigmas na sua vida, quebrar padrões mentais, crenças limitantes, né? Se abrir para o novo, algo que você nunca ouviu falar, algo que simplesmente, às vezes, você até então não fazia ideia de que, nossa, mas eu nunca parei para pensar se eu realmente acreditava nisso, né? Se eu realmente boto fé nesse negócio. Então, assim, entenda que dará tudo certo, né? E se está acontecendo hoje, né? Se você, por algum acaso, está nesse momento de dificuldade, se encontrando com a sua vida, sabe, um pouco sem sentido, um pouco sem rumo, fica calmo, tá? Ou fique calma, respira fundo, vai dar tudo certo, tá? Confia nessa força e nessa inteligência maior que tem, né, que rege todo esse universo, tá? Confia na sua própria espiritualidade, tá? Se encontra com a sua fé, se encontra consigo mesmo, com o seu próprio eu, e saiba que no fundo vai dar tudo certo. Não se esqueça que uma vez que você começar a buscar por isso, não se limite, não limite os seus pensamentos, tá? Se sinta livre para crer naquilo que você quiser crer, independente se a pessoa, ai, nossa, mas como assim você crê em orixá e, sei lá, também gosta de frequentar centro espírita, também às vezes vai numa missa na igreja. Gente, qual é o problema, tá? Qual é o problema? Entenda. Se você é uma pessoa espiritualista, se você quer se identificar dessa maneira, não se limite, tá? Busque conhecer, busque ver coisas diferentes e sentir o que realmente vale a pena para mim, o que eu gosto, o que me desperta algo, o que me faz sentir fé, ter esperança, sabe? E ter o seu propósito de vida, o que te faz ter esse propósito. Então, assim, não limite os seus conhecimentos. Para a espiritualidade não existe um limite, tá? Não existe uma regra, você tem que crer nisso, nisso, nisso. Não, vai buscar aquilo que você quiser crer, sabe? Vai, sei lá, se quiser. Gente, aqui em casa eu tenho um altar hindu, eu tenho um altar wicano, eu tenho um altar umbandista. Então, assim, vai muito da sua crença, né? Vai muito daquilo que realmente importa para você e não para o outro, ou para fulano, ciclano, beltrano, tanto faz, tá? Então, essa é a conclusão, tá? Busque um pouco se conhecer, busca se entender e ver aquilo que realmente faz sentido para você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, tá? E se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos que a gente pode vir bater papo aí sobre muita coisa ainda, tá bom? Um beijo e tchau!